Muito bem, vamos dar início então às normas da corregedoria e eu inicio contigo falando um pouco sobre as funções correcionais, né? Toda vez que você fala de funções correcionais, a ideia que deve soar na sua mente é no sentido de correção. Então, normas da corregedoria é para corrigir, é para sanar qualquer tipo de dúvida, qualquer erro que exista dentro de uma repartição ou dentro de um ofício da justiça, ok? E nós iniciamos normas da corregedoria logo de cara com um artigo, deixe-me aqui marcar o ponteiro, ótimo. Iniciamos logo de cara com um artigo que eu considero essencial para que você possa entender a função correcional. Então, inicialmente, eu preciso que você entenda que a função correcional ela consiste em orientar, então, ó, pego O, reorganizar e fiscalizar. Então, é como se eu fizesse um resumo assim, ó, função correcional tem a função do que nós chamamos do for. O que é este for? For significa fiscalizar, reorganizar e orientar. Então ela faz o for nos serviços judiciários de primeira instância. Observe que ele não coloca a segunda instância, tá? Mais para frente você vai entender o porquê ele coloca a primeira instância. Ele coloca que deve ser fiscalizado também os estabelecimentos prisionais e todos aqueles que há uma relação de imposição legal e que tem como dever o Poder Judiciário cumprir isso. Agora, o mais interessante aqui, que eu preciso que você preste atenção, é que quem exerce essa função correcional no Estado de São Paulo? No Estado de São Paulo, no TJ, quem exercerá essa função correcional é o Corregedor-Geral da Justiça. Então, o Corregedor-Geral de Justiça, nos limites de atribuições, pelos juízes de primeiro grau. Então, os juízes de primeiro grau irão atuar e trabalhar nessas correções dentro do tribunal. Tá certo? Então, entendemos logo de cara o artigo 5º, que estabelece o que é uma função correcional. Em seguida, ele fala que para exercer essa função correcional, serão editadas ordens de serviços e atos administrativos. Para quem já estudou direito administrativo para algum concurso federal que não seja TJ, já tem uma noção que ato administrativo é tudo aquilo que tem força de império, de comando, que se impõe sobre a terceiro. Diferente de atos da administração, que são atos sem impérios, tá certo? Então, olha que interessante. Eu faço a edição de ordens de serviço e demais atos administrativos que irão orientar, irão cuidar da disciplina, irão corrigir erros, tá? Tudo isso através de um processo administrativo disciplinar. Então, sempre quando você imputa um fato a alguém ou uma pena a alguém, você tem que lembrar do princípio do contraditório em ampla defesa. Nesse princípio do contraditório em ampla defesa, o que você tem? O poder de manifestação, o dever de manifestação para que haja o contraditório substancial, ou seja, a parte tem o direito de se manifestar no processo. Tá bom? Essas ordens de serviço e os atos administrativos que foram editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados para uma revisão hierárquica, né? Então, quem faz a revisão hierárquica? Aquele que está acima. Então, ó, o juiz corregedor permanente, submete todos os seus atos de revisão para a Corregedoria Geral da Justiça. Então essa é a ideia central. Um juiz corregedor permanente encaminha para a Corregedoria Geral da Justiça quando se trata de revisão hierárquica, tá bom? Então você tem que gravar isso. O juiz corregedor permanente está vinculado a uma Corregedoria Geral da Justiça. Tudo bem até aqui? Tá claro e objetivo? Espero que sim. Agora, surgiu uma dúvida. Como que eu devo aplicar aquela norma? Como que eu devo
aplicar aquela determinada regra de normas de serviço. Então, tudo que se relaciona a consultas e consultas relacionadas à interpretação dessas normas, elas vão ser apreciadas pelo juiz corregedor permanente. Então, dúvidas, pergunte, dúvidas, consulta, pergunte para o juiz corregedor permanente, tá? Que vai, olha só, que é requerimento do interessado do ofício, se houver dúvida fundada e devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Então, tem dúvida? Pergunte para o juiz corregedor permanente, que vai submeter as suas decisões a quem? A Corregedoria Geral da Justiça, tá bom? Cuidado, que aqui não é Corregedoria Geral Permanente, né? Aqui, não é mais Corregedoria Geral, é Corregedoria Geral da Justiça. Aqui, Corregedoria Geral da Justiça, mesma situação. Então, consulta, pergunte para o juiz corregedor permanente e automaticamente submete as decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Tudo bem? Logo em seguida, eu preciso delimitar contigo o que seria correções ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais, que nada mais são do que os atos administrativos. Se eu faço uma correção, essa correção vai ser ordinária, que é algo comum, previsto, extraordinária, que é algo excepcional, então não está previsto, e as visitas correcionais para sanar algumas irregularidades. Observe que o texto da lei fixa isso para nós. E a partir daqui começa a surgir alguns prazos, tá bom? Então, tomar muito cuidado. Então, falou de função correcional, o que eu tenho que saber da função correcional? Que ela vai ser exercida pela correição ordinária, ela será exercida também pela correção extraordinária. Uma correção ordinária é algo comum. Se ela é comum, é aquilo que já está previsto para acontecer. Ela tem regras que serão efetivadas, ok? Então destaquem aí, por gentileza, que por ser comum, ela já está prevista. Diferente da correção extraordinária, que ela é excepcional, ela não estava prevista, ela vai precisar acontecer devido a uma determinada situação e ela pode acontecer em qualquer momento. Olha só, a qualquer momento, sem prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial. Claro, posso fazer uma correção extraordinária geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência de serviço correcional. Então, correção ordinária é aquilo que está previsto já. De cara, eu marco antes do mês de dezembro, a gente faz uma correção para saber se aquele ofício, se aquela vara está tudo ok, está cumprindo os prazos, se ninguém está burlando nada. Agora, aconteceu algo excepcional, automaticamente eu tenho que ir para uma correção extraordinária. Então, a função correcional ela é exercida como? Ela é exercida por correções ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais, tá certo? Dito isto, eu preciso que você entenda também o que significa as visitas correcionais, porque as visitas correcionais representam uma fiscalização, uma visita propriamente dita, né? Para você analisar como que está a regularidade e o funcionamento da unidade. Como que anda essa regularidade, tá? Olha, foi apontado durante as correções uma irregularidade. Então vamos visitar essa unidade para sanar irregularidades. Então quando que há visita correcional? Para verificação da regularidade e para ter saneamento de irregularidades. Tudo bem? Tudo isso daqui vai gerar atas das correções e visitas. Então, olha só, vem comigo. Quando você fala em correção ordinária, vai gerar uma ata. Quando você fala em correção extraordinária, vai gerar uma ata. Quando você fala de visita correcional, também vai gerar uma ata, tá? Então, essa ata será encaminhada à Corregedoria Geral. E tem um prazo para você encaminhar. Qual que é o prazo, paixão? O prazo é simples. Você encaminha para a Corregedoria Geral da Justiça essa ata. Se for uma correção ordinária, em 60 dias após realizada. Se for uma correção extraordinária ou uma visita, até
15 dias após realizada. Esses prazos caem? Não, eles chovem, tá? Então, falou de correção ordinária, até 60 dias após realização. Falou de correção extraordinária ou visita, até 15 dias após realização. Agora, se eu tenho uma correção virtual, a corregedoria vai implementar de forma gradativa essa correção virtual, porque é muito mais fácil você fazer uma correção, um controle virtualmente, do que você ficar acompanhando pessoalmente toda aquela situação, tá? Com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas e a sua disciplina. Então, devagarzinho, a corregedoria vai implantar o que nós chamamos de correção virtual, para que ela possa controlar a distância. É isso que estabelece. Aí eu tenho que saber que o artigo 7º, ele estabelece que a corregedoria permanente será exercida pelo juiz. Aqui é a normatividade constitucional a cometer. Então, falou de corregedoria permanente, eu tenho que saber que é um juiz que exerce dentro da atribuição que foi atribuída a ele, ok? Esse Corregedor-Geral da Justiça, ele vai nomear um juiz, então precisa ter a aprovação do Conselho Superior da Magistratura. Ou ele pode alterar a designação. Então, se foi designado um juiz, pode o Corregedor-Geral da Justiça mudar isso? Pode. Mas tem que ter a aprovação de quem? Do Conselho Superior da Magistratura, que pode, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente. Então, ele pode alterar a designação desse corregedor permanente. Só que aí tem que ter a aprovação de quem? Do Conselho Superior da Magistratura, tá bom? E aí eu vou pensar o seguinte, se não houve nenhuma alteração no início do ano, prevalece a designação que foi feita no ano anterior. Esta é a regra estabelecida no artigo 7º, tá bom? Ficamos por aqui, te espero no nosso próximo vídeo.